Olá, meus caros alunos do primeiro ano do curso de Direito. Estamos de volta hoje para estudar estrutura da Constituição e eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Salvo engano, plano de aula número 4 de vocês. Espero que estejam todos bem. Bom, vamos lá. Como é estruturada a nossa Constituição? Ela é subdividida em 3 partes. O preâmbulo, o corpo, ou a parte permanente, que é composta de 250 artigos, fora alguns que são desmembrados, né, como artigo 103, 103A, 103B, e assim acontece com outros artigos. E o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é composto de 114 artigos. Né? Então, é assim que está dividida a nossa Constituição: preâmbulo, corpo ou parte permanente e o ADCT. Muito bem? Vamos dar uma olhadinha no preâmbulo. O que diz o preâmbulo? Ele tem uma redação muito bonita. Ó. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Né? Muito bonito o texto do preâmbulo. Bom, o que nos chama a atenção nesse preâmbulo é que ele traz valores, né? Ele fala do Estado democrático, ele fala dos direitos sociais, dos direitos individuais, a liberdade, a segurança, ele fala do bem-estar, do desenvolvimento, da igualdade e justiça social. Ele fala de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida com a ordem interna e internacional, ou seja, de um país pacífico, e que promulgaram a Constituição da República Federativa do Brasil sob a proteção de Deus. Bom, nós sabemos que o Brasil é um Estado laico, né? Significa que não tem uma religião oficial, né? É bom confundir laicidade com laicismo. A laicidade, ela representa a liberdade religiosa, e o laicismo representa a repressão à liberdade religiosa. Então, não confundir laicidade com laicismo. Nós temos um país laico que adota a laicidade, ou seja, a liberdade religiosa. Mas tem lá sob a proteção de Deus. Né? E outra questão que se pergunta, então, além desta, né, esta expressão, a proteção de Deus, fere a laicidade do Estado? Outra questão. Qual é o valor jurídico do preâmbulo? Vejam que ele não está enumerado, ele não está subdividido em parágrafos, incisos, alíneas, nada. Ele vem como um texto inicial, como uma abertura da Constituição Federal. Qual é o valor jurídico do preâmbulo? Bom, muito bem, a doutrina se debruçou sobre isso e até o STF chegou a decidir. Então, o que se chegou à conclusão? O preâmbulo não tem isoladamente valor jurídico. Né? Ele não pode ser usado isoladamente, por exemplo, para controle de constitucionalidade. De todas as constituições dos estados, uma delas, se não me engano, a do Acre, não fala da proteção de Deus. E um partido ligado à igreja entrou com uma ação alegando que a Constituição do Acre era inconstitucional por não reproduzir a proteção de Deus em seu preâmbulo. E aí o STF diz o seguinte: primeiro, o preâmbulo não é norma jurídica. Então, ele não serve sozinho para controle de constitucionalidade. Né? Segundo, o Estado é laico. Terceiro,
Se não é norma, não é de repetição obrigatória. Então o Estado do Acre não teria obrigação nenhuma de colocar na sua Constituição que ela foi redigida sob a proteção de Deus. Inclusive, nesse julgamento, ao se reconhecer que a ausência de força normativa, também se disse que a expressão sob a proteção de Deus constante na nossa Constituição não fere a laicidade do Estado. Por que não fere? Porque não está sendo adotado nenhuma religião, né? Deus é algo comum em várias religiões, né? Algumas tem mais de um, mas enfim, é algo cultural que não fere a laicidade do Estado, assim como não fere os seriados religiosos, não ferem, enfim, que é algo cultural do Brasil. Então, chegou-se à conclusão que o preâmbulo não tem força normativa sozinho, mas ele serve, os valores expressos no preâmbulo, como a justiça social, uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos. Esses valores eles servem como um norte interpretativo dos dispositivos da Constituição, né? Não isoladamente. Isoladamente ele não serve para nada, tá? Ele não tem valor jurídico. Então, sozinho ele não serve para nada, mas ele serve de norte interpretativo, tá? E a expressão sob a proteção de Deus não fere a laicidade do Estado. Muito bem. Eu não vou falar dos 250 artigos da parte permanente do corpo. Isso é matéria do nosso estudo constante. Mas eu vou falar do ADCT. O que tem no ADCT? O que é o ADCT? O que significa Ato das Disposições Constitucionais Transitórias? Bom, o ADCT são ele traz regras de transição. Por quê? Porque embora a gente tenha tido um rompimento com o ordenamento jurídico anterior, quando nós tivemos a atuação do Poder Constituinte originário, através da Assembleia Legislativa, criando a Constituição de 88, para que esse rompimento não seja tão traumático para a sociedade, optou-se por trazer disposições transitórias, de transição, de mudança de um ordenamento anterior para o ordenamento atual, para que essa alteração não fosse assim tão traumática para a sociedade. Então é isso que traz o ADCT. E o ADCT serve de parâmetro, as normas que estão lá, servem de parâmetro para controle de constitucionalidade? Sim, serve. Inclusive, as disposições do ADCT não são hierarquicamente inferiores às demais disposições da Constituição, aquelas que estão no corpo permanente, nos 250 artigos. Não há, aliás, anotem aí, hierarquia entre normas constitucionais, tá? Então as normas que estão nos 250 artigos da Constituição Federal e as normas que estão nos 114 artigos do ADCT são hierarquicamente iguais. Não há hierarquia entre elas. Então, tanto as normas das disposições permanentes, da disposição permanente, do corpo permanente, quanto as do ADCT servem de parâmetro de controle de constitucionalidade, né? Então, toda vez que uma lei infraconstitucional ferir um dispositivo da Constituição, do corpo permanente ou da ADCT, ela pode ser declarada inconstitucional, tá? Porque ela passa pelo controle de constitucionalidade, tendo por parâmetro, por paradigma, por modelo a ser seguido, as normas da Constituição. Quais? Do corpo permanente e também as do ADCT. E o preâmbulo sozinho? Preâmbulo sozinho não. Preâmbulo sozinho não serve como parâmetro de constitucionalidade. Muito bem, falamos da estrutura da Constituição. Eu volto no próximo bloco para falar de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais.